Só porque eu consigo ver melhor daí esse. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar prosseguimento às atividades da tarde com a palestra do professor Berilo Nozella, que vai nos relatar a sua pesquisa na Universidade Federal de São João del Rei, focando a questão da história da iluminação cênica. Então, Berilo, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde. Obrigado, Ivo. Obrigado, Priscila. Queria começar agradecendo muito vocês. Eu acompanho à distância o Luz em Cena já há bastante tempo, com muita admiração pelo trabalho que vocês fazem aqui. É fantástico esse evento. Estou muito feliz de estar aqui a primeira vez. E queria parabenizar vocês, porque eu sei que, enfim, fazer evento é uma coisa muito difícil em qualquer circunstância e na atual acho que mais ainda, né? Então, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso conhecer você pessoalmente, que a gente se conheceu aí desde o ano passado, conheceu pessoalmente esse ano, você e Priscila. Então, eu queria registrar aqui a minha admiração por tudo que está acontecendo aqui, que é fantástico. E fico muito feliz de estar aqui e falar de história, um pouco de história da iluminação, talvez, não sei, de uma forma um pouco diferente do que talvez vocês imaginem, uma palestra de história da iluminação. Vocês me contam depois, se é ou não, né? Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, me apresentar e falar um pouquinho de mim, para vocês, quem não me conhece, me conhecer. E eu vou marcar aqui, porque eu tenho um tempo muito restrito, e se deixarem eu fico falando aqui até as 4 da tarde, e o Ivo me mata, né? Meu nome é Berilo Luiz de Deirão Nozella. Eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei. Eu comecei a trabalhar com iluminação no meados da década de 90, lá para 94, e tenho um processo, uma formação toda torta, talvez, né? Mas eu não acho torta porque eu adoro o caminho que eu percorri, né? Eu nunca estudei teatro, eu faço teatro desde antes da graduação, depois fui fazer a graduação em Sociologia, depois fiz cinema, meu mestrado é na Letras e o doutorado, aí sim, num programa de artes cênicas, estudando História do Teatro, com uma historiadora que foi minha orientadora do mestrado, do doutorado, e eu brinco que ela é minha orientadora até hoje, que é a professora Beth Rabete, né? E eu, num determinado momento, eu decidi, mais ou menos por volta de 2004, 2005, eu decidi que eu queria ir para a universidade. Eu já tinha me formado nesses 2 cursos de graduação que eu falei, Sociologia e Cinema, já faziam 6 anos, e trabalhava exclusivamente com iluminação teatral, né? Em São Paulo, Rio, basicamente, mas também em algumas outras cidades. E eu decidi, não, eu quero ir para a universidade, e aí fui fazer o mestrado. Fiz o mestrado, na sequência fiz o doutorado, nenhum deles estudando iluminação, os 2 estudando História do Teatro. Me interessava estudar o momento do final do século XIX, início do século XX, esse momento que a gente conhece um pouco como moderno, teatro moderno, na Itália e no Brasil. E o interesse era paralelo, porque é um momento muito importante para a iluminação. Mas, em princípio, a pesquisa nunca foi voltada para a iluminação. A iluminação era sempre um desejo futuro, né? E, com isso, eu fui me afastando um pouco da iluminação, da prática cotidiana da iluminação, mas sempre dando aula de iluminação em universidade, né? E aí, quando eu concluí
o doutorado, me efetivei numa universidade que foi a Federal de Ouro Preto, depois me transferi para a Federal de São João del Rei, e eu decidi que eu queria voltar para essa coisa da iluminação. Queria pegar tudo isso que eu tinha estudado, a minha experiência também prática, e queria voltar um pouco para a iluminação. E depois de alguns anos dando aula, pensando e pesquisando algumas coisas por conta, eu decidi fazer o pós-doutorado. Eu conheci uma professora italiana, que é a professora Cristina Grazioli, enfim, conversei muito sobre um projeto, sobre Pirandello, com ela. A ideia era ter ido para lá, fazer o pós-doutorado lá, mas, enfim, não teve financiamento, não teve dinheiro, acabei fazendo na Unirio com a própria Beth. E o que eu vou falar aqui é um pouco o resultado dessa pesquisa de pós-doutorado, que é esse primeiro projeto, Capo Comicato e Metateatro, Fazer o Pensamento da Iluminação na Dramaturgia Pirandeliana, que foi um pós-doutorado que eu fiz, então, na Unirio, com a Beth, de agosto de 17 a julho de 18, e a atual pesquisa que eu venho desenvolvendo, que é um desdobramento desse pós-doutorado. O pós-doutorado é um ano só, então, na verdade, o que eu fiz foi uma introdução à pesquisa, que agora ela está continuando. Iluminação cênica e metateatro, fazer o pensamento da iluminação entre o real e o ficcional. Uma pesquisa que está em desenvolvimento desde agosto de 18, quando acabou o pós-doutorado, e vai até dezembro de 21 em previsão, né? Pesquisa que eu tenho a alegria de estar aprovada com financiamento do CNPq e da FAPEMIG, mas a gente tem que falar disso, né? Nós estamos passando num momento em que, infelizmente, apesar de aprovado o orçamento para a realização da pesquisa na FAPEMIG, eu até agora não vi R$1 do dinheiro, porque a FAPEMIG está quebrada, não tem dinheiro. Dentre as coisas também que a FAPEMIG aprovou no projeto, era uma bolsa de apoio técnico, para ter um técnico de iluminação trabalhando comigo dentro da pesquisa. Também essa bolsa nunca foi implementada. E uma bolsa de iniciação científica que chegou a ser implementada, e 15 dias depois do que ela foi implementada, a gente recebeu a notícia de que ela não existia, que não teria o dinheiro, então ela não aconteceu. E no caso do CNPq, parte do dinheiro a gente foi liberado, parte não, e eu tenho 2 bolsas de iniciação científica com riscos de aí, a partir desse mês agora, não existirem mais, né? Tivemos ontem a notícia do corte de mais 5.600 e tantas bolsas de pós-graduação da CAPES. Então, assim, estamos caminhando, se nada for feito, para um processo sério de extinção das agências de fomento, e isso é um problema muito grave para o desenvolvimento das pesquisas, tá? Não podia deixar de falar disso aqui, marcar isso. Acho que todos têm a consciência, mas quem não tem, toma consciência de que o projeto atual que está em voga é um projeto de sucateamento e destruição da prática da pesquisa no país, e isso é muito grave. Para a gente, então, que sempre fomos a rabeira dos interesses de pesquisa, né? Então, isso é mais grave ainda, né? Isso tem a ver com a profissão? Oi? Tipo, a profissão poderia desaparecer aqui no Brasil, sei lá, não sei, eu deixaria de existir, é isso? Não entendi. O quê? A profissão. A profissão? Bom, o dinheiro para realizar, sim, né? A gente fez muito tempo, né? Quer dizer, quando eu fui aluno na graduação na década de 90, a gente não tinha bolsa. A gente fazia iniciação científica voluntária, a gente fazia, enfim, né? Mas dizer que eu não sei fazer essa análise aqui, eu não sei. E também não acho que é o lugar, né? Mas o dinheiro para a realização, e no caso da realização da pesquisa, esses financiamentos que eu estou falando não é dinheiro para mim, não é salário, é dinheiro para a realização da pesquisa, né? Eu vou falar um pouco aqui, o caminho... Oi. Desculpa interromper, só queria avisar que quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão que a gente tem microfone sem fio, porque a gente está gravando, daí é importante, beleza? Daí eu levo o microfone até aí ou aqui também. Desculpa, professor. Eu vou falar disso, né? Eu trabalho com documentação, eu moro em São João del Rei. A gente tem um acervo bem legal lá, História do Teatro, de documentação, mas não tem tudo que eu preciso ir para outros acervos. No caso dessa pesquisa em específica, eu precisaria ir para a Itália, inclusive. Então, o dinheiro muitas vezes é para isso. Preciso ir para o Rio para pesquisar em acervos no Rio, preciso ir para outras cidades. Então, a pesquisa precisa de dinheiro para acontecer, né? Bom,
Pensando que eu tenho um tempo limitado para falar com vocês, eu fiquei pensando um pouco que tem 3 questões que eu acho que atravessam o desenvolvimento dessas 2 pesquisas e tem atravessado, né, nesse momento que eu estou em desenvolvimento dessa pesquisa, e que não necessariamente eu vou falar deles aqui de forma pormenorizada, mas acho que era importante dizer para vocês que eles existem e que de alguma forma eles vão aparecer na minha fala, né? A primeiro é a questão de quais são os métodos e quais são as fontes possíveis para a gente pensar e desenvolver uma história da iluminação. Essa tem sido uma questão para mim, que eu tenho refletido, pensado e estudado. Quais são os temas, os conhecimentos e a relação com outras histórias, né? A história da cena, do teatro, da cenografia, né? Que são possíveis e passíveis de serem pensadas e investigadas no que a gente pode chamar de uma história da iluminação cênica, né? E a relação com a prática cotidiana, técnica artística da iluminação cênica. Que relação, não no sentido direto de utilitarismo, porque isso não me interessa, né? Eu estudo a história da iluminação porque diretamente ela me dá essa possibilidade de fazer isto. Não, mas um mínimo de relação de interesse. A pessoa que está lá na prática cotidiana hoje da iluminação, que é um iluminador, que é um técnico, ele precisa, eu preciso ser capaz de dialogar com ele, entendendo tanto da minha parte quanto da dele, qual é o interesse, qual é a importância disso que eu estou fazendo, né? Desse estudo que eu estou fazendo. Tá. Bom, e aí o que eu vou fazer é apresentar algumas tentativas de respostas, né, nessa apresentação, uma vez que é uma pesquisa em andamento, sobre algumas questões, e eu decidi focar na apresentação, então, de alguns resultados analíticos, a partir de algumas questões de métodos e fontes. Eu escolhi falar muito rapidamente, vocês quinta-feira venham ouvir o tudo dela, sobre alguns conceitos, e aí eu pegar 2 conceitos de visibilidade e visualidade que ele, no livro dele, trabalha e apresenta, tá? E aí, a carne, digamos, né, efetivamente da pesquisa, que é esse exercício de análise do meu objeto, que é o Pirandello, tá? Então, vou apresentar um pouco isso. Só para vocês saberem, tudo que eu vou falar aqui e mais um pouco, né, claro, está publicado em 3 artigos, que são esses 3. Na verdade, o terceiro ainda não está publicado. A Estudos da Presença disse que sairia semana passada, mas não saiu, mas deve estar só para sair, né? Que é esse para uma história do pensamento sobre o fazer da iluminação cênica moderna, a cena além do humano, está publicado na Ordimento, daqui, da UDESC, do ano passado. Apontamento sobre a história da iluminação moderna, a parceria entre tecnologia e cena, que está na Artes da Cena, que é lá da Federal de Goiás. E esse último, que é a dramaturgia como fonte para uma história da iluminação cênica, Pirandello, Capo Cômico Iluminador, que vai sair em português e inglês na Estudos da Presença. Então, só para dizer que está tudo lá, tá? Tudo publicado e com acesso aí pela internet para vocês verem que conferirem tudo que eu estou falando, tá bom? Bom, então, só voltando aqui, no que diz respeito a métodos e fontes muito rapidamente, a primeira coisa que eu queria falar, que me chamou a atenção e que eu fiquei pensando muito, é exatamente que pensar numa história da iluminação, ela é uma história que pode se desdobrar em vários níveis e em vários campos, né? A história da iluminação, ela pode ser a história de uma prática específica, né, que é a prática da iluminação, né, do fazer da luz. Ela pode, nesta história dessa prática específica, ela pode se desdobrar, se focar em como, por exemplo, um iluminador trabalha, em como ele pensa e realiza uma determinada iluminação. Quando eu falo iluminador, pode ser um iluminador, um diretor, ou seja, um prático, um artista, né, da cena. Ela pode se desdobrar sobre as tecnologias que se desenvolvem ao longo do tempo, né, e que são utilizadas e que permitem a realização dessa prática artística. Ela pode se desdobrar
se a gente está pensando que ela pode se focar e se desdobrar na tecnologia, ela pode se desdobrar numa história, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico e industrial de um determinado momento, de um determinado local da história. Ela pode se desdobrar na própria história da cena, né? E ela tanto se alimenta dessa história da cena, como ela pode servir de instrumento, informação e conhecimento para a construção também de uma história da cena. Então, pensar em história da iluminação é um negócio que é mais complexo do que às vezes a gente pensa, né? E assim, não querendo fazer críticas a ninguém, nem a nada em específico, mas é algo que eu tenho percebido, e muitas vezes a gente acaba olhando para isso com um pouco cuidado, né? É muito normal nos trabalhos de pós-graduação, que eu tenho, de alguma forma, visto, sendo banca de qualificação de coisa, essa ideia de, vamos abrir com um pequeno capítulo histórico, aí faz um pequeno panorama da história da iluminação, que é qualquer coisa e nada ao mesmo tempo, exatamente porque não pensa em quais são esses temas, quais são esses campos e quais são esses métodos, né? Então, essa é uma questão fundamental, né? Então, a história da iluminação, ela é uma história que ela nunca é contada e nunca pode ser pensada sozinha, e ela é sempre em diálogo com uma série de outros conhecimentos, né? Então, lá atrás eu falei, né, de temas e conhecimentos, porque existem conhecimentos que são importantes e têm que ser acessados para cada história da iluminação que eu estou dizendo aqui, né? Se eu vou fazer uma história desse desenvolvimento técnico, eu tenho que conhecer essa tecnologia, né? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo no sentido que só pode, então, fazer a história da iluminação um técnico ou um prático. Não, pode ser um pesquisador, mas ele tem que ir lá conhecer, né? Ele tem que ir lá ver, conhecer, investigar isso, tá? Uma outra questão é que, quando a gente pensa em história da iluminação, a gente não consegue pensar, eu acho, pelo menos, isso descolado de uma história da cena e de uma história do teatro, né? A professora Cristina Grazioli, inclusive, ela faz essa provocação num artigo que está publicado na Moin, também aqui da UDESC, em que ela fala, na verdade, da história do teatro de figuras, da história do teatro de boneco, em que ela diz que toda a história, então, história da iluminação, história da cenografia, história da cena, são todas histórias do teatro. Não existe uma história do teatro, existem histórias do teatro. E ela ainda provoca mais, ela fala, e talvez histórias dos teatros, né? Eu também não tenho um teatro. E como a gente não consegue pensar essa história fora da cena, a gente, de alguma maneira, esbarra com o primeiro problema que eu acho que todo mundo que trabalha com história do teatro, em algum momento se debruçou e pensa a história do teatro como uma história da cena e a história do espetáculo, né? A história desse fenômeno, que é exatamente a impossibilidade da gente acessar a experiência do que é o objeto que a gente está estudando, uma vez que esse objeto não existe mais, né? A gente estava no almoço falando disso, né? Se eu vou estudar, sei lá, né, para falar aqui, vou estudar a encenação lá do Vestido de Noiva, em 43, o Zembinski, uma encenação que tem a luz tem uma importância grande. Se eu vou estudar isso lá, eu não tenho mais como acessar o que foi aquilo, eu não tenho como assistir a peça e ver a luz acontecendo, né? E aí, como é que a gente resolve esse problema, né? Esse é um outro ponto em termos de método, e aí entra a questão das fontes, né? E aí, as respostas que eu tenho até agora para compartilhar aqui com vocês são duas. A primeira que, mesmo que a gente não consiga acessar a experiência específica daquele espetáculo, quando a gente pensa em termos de história, a gente pensa sempre em termos de processos que são culturais, que são processos de conhecimento, que se fazem a partir de acúmulo desses conhecimentos, de transmissão desses conhecimentos, né? No que diz respeito especificamente à arte, por exemplo, a gente pode pensar que a cada período histórico
formas de fazer e de pensar a arte, com convenções específicas para que essa arte sejam feitas, são pensadas, repensadas, reinventadas e sedimentadas. Então, tudo bem, eu não consigo acessar a experiência em si do que foi o vestido de noiva, mas eu consigo entender, a partir de um processo de pesquisa e de investigação, o que naquele momento histórico se entendia e se pensava como uma cena, e o que então estava se transformando em relação àquilo que se pensava como uma cena. E eu começo a conseguir então tentar construir um pequeno quebra-cabeça, que, segundo um teórico da literatura, e que tem um livro de história da cena que eu acho fantástico, que é o Raymond Williams, que é o drama em performance, o drama em cena, que ele diz que o grande instrumento para fazer isso, montar esse quebra-cabeça, é o exercício de imaginação do pesquisador e do investigador, de ser capaz exatamente de entender e reconstruir o que seria, nunca o que é, mas o que seria no entendimento daquele pesquisador, aquela cena naquele momento. Isso pode se dar tanto no campo da estética, no campo da visualidade, ou no campo dos resultados de um determinado espetáculo, quanto pode se dar no campo dos conhecimentos técnicos, culturais, artísticos, científicos, daquele momento histórico, que permitiram um determinado desenvolvimento de uma experiência artística, estética, de um espetáculo, né? Então, esse é um campo. E como é que isso pode ser feito? Através de um trabalho de cotizar fontes. O que isso significa? De juntar o máximo possível de informações documentais que eu tenho de um determinado objeto e fazer o exercício de aquilo que eu imagino que seja, então, a luz do vestido de noiva, eu encontro a afirmação disso que eu imagino em todos esses documentos que eu encontrei. O que podem ser esses documentos? Fotos, depoimentos, críticas, documentos, se a gente tiver, seria lindo, e tem, né? No caso do vestido de noiva, tem documentos da prática dessa iluminação, ou seja, desse conhecimento específico, né? Roteiro de luz, mapa de luz, rider de equipamento, né? Com todos esses documentos, o máximo possível, eu imagino algo, e aí eu vou olhar para esses documentos e vou ver, isso que eu estou imaginando bate, né? Eu estou imaginando uma determinada coisa aqui. Eu vejo o mapa de luz, é possível, por isso que eu falei lá que eu preciso de um certo conhecimento específico da área que eu estou historicizando, né? Porque eu vou ter que olhar esse mapa de luz, eu vou ter que entender, em termos de projeto de luz, o que essa pessoa projetava em termos de resultado, né? Então, só para dar essa ideia. E aí eu cheguei num outro documento e numa outra fonte que é a própria dramaturgia, né? O que dessa experiência perdida do espetáculo permanece plasmado num documento de maior duração, porque a gente tem acesso a ele, que é a dramaturgia, tá? Cada fonte, no caso da história, cada fonte e cada procedimento metodológico, ele é único, por mais que ele possa servir de modelo para ser repensado em outros exercícios de trabalho de pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta fonte que eu encontrei, ela também não serve necessariamente para reconstruir uma determinada história de um espetáculo, ou seja, de um objeto, então, que eu não tenho mais acesso, de qualquer um deles. Não serve. Por quê? Porque as dramaturgias que eu encontrei e que me serviam de fonte tinham características muito particulares, tá? E muito particulares que me interessavam de uma forma muito contundente, que aí eu vou explicar um pouco para vocês aqui, tá? Antes de falar disso, e antes então de ir agora para o Pirandello em si, eu vou falar só rapidamente eu vou ler um trechinho
que eu achei que tinha botado aqui no meu slide, mas não botei, então eu vou ler para vocês. Falha minha, peço perdão. Um trechinho do livro do Tudela, em que ele diz: a presente investigação inclui uma abordagem particular de dois termos muito similares: visibilidade e visualidade. Hal Foster, crítico de arte e historiador, membro da Academia Norte-Americana de Artes e Ciências, oferece no prefácio Division and Visuality um caminho que pode contribuir para o tema. Aspas, Tudela citando o Foster. Embora o termo visão sugira o ato de ver como uma operação física e visualidade como um fato social, os dois não se opõem como aspectos da natureza à cultura. A visão é social e também histórica, e a visualidade envolve o corpo e a mente. Continuando com o Tudela, ele pondera que, além de não serem idênticos, esses conceitos assinalam uma tensão positiva no interior do processo visual, ou seja, uma tensão que faz interagir o mecanismo da visão, suas técnicas históricas, os dados da visão e suas determinações discursivas, com muitas diferenças entre como podemos ver, como somos capazes, permitidos ou levados a ver, como compreendemos esse ver ou como encaramos o seu interno invisível. Tá? E eu vou ler na sequência um trechinho um trechinho do Bablé, de um texto dele, né? Que é: a luz não é, pois, senão um meio técnico de reproduzir fielmente o lugar dramático. Não desempenha qualquer papel ativo na valorização do drama, não intervém na ação. O quadro cênico só tem uma função descritiva, é um fundo visual, o resultado de uma série de compromissos que se baseiam num acordo instável. Luz e cenário pintado, a luz é passiva. O Bablé aqui está se referindo exatamente a uma prática da iluminação e uma forma de fazer luz que seria aí anterior a esse momento da modernidade e a entrada da iluminação elétrica em cena e as revoluções que isso trariam, defendendo essa ideia de que o que nós temos então antes disso é o que ele fala e chama de luz passiva, ou seja, uma luz que não interfere no drama, que apenas torna o visível, né, ao olho do espectador, e não uma luz ativa que interfira nesse drama. E aí, a partir do livro do Tudela, eu comecei a me perguntar o quanto que a nossa história da cena se constituiu a partir de uma ideia, de uma cisão, de uma dicotomia entre essas duas coisas que o Tudela, a partir do Hal Foster, está aqui afirmando que não são separadas, ou seja, o ato da visibilidade e o ato da visualidade. O ato de tornar algo apenas visível e o ato de interferir em termos de leitura, de linguagem, de compreensão daquele objeto que está sendo iluminado, né? Enfim, isso porque, a partir daí, então, esses dois conceitos, com uma série de outros que estão ligados a isso, e há um momento específico da modernidade da cena, entre o final do século XIX, que são eles exatamente o conceito de luz ativa e luz passiva, que são trabalhados pelo Appia, numa lógica completamente diferente dessa do Bablé, né? Mas não vou falar disso aqui, que não vai dar tempo. O conceito de luz atmosférica, que não sei se vocês já ouviram falar, quando fala de naturalismo, de teatro realista, a luz é atmosférica, né? Vocês já ouviram falar disso? E a ideia de luz como linguagem, então que aí seria uma luz que superaria a experiência da atmosfera para uma experiência de significação e E aí, então, nesse campo, o Pirandello se apresentou para pensar essa questão e essa dicotomia de uma forma muito radical e muito forte, porque o Pirandello tem 3 peças que ele escreve entre 1921 e 1930, uma em 21, uma em 24 e uma em 30, que são 6 personagens à procura de um autor, cada um a seu modo, e esta noite se improvisa, que são 3 peças metateatrais, aonde então estão em cena o próprio fazer teatral, né? E a questão
da tecnologia e da técnica cênica aparece nas 3 peças de uma forma bem interessante e contundente, tendo no final, na última, um fechamento, como se de alguma forma ele tivesse fazendo uma espécie de conclusão, uma reflexão aí de 20 anos dele enquanto dramaturgo e diretor. Tá? Então, essas 3 peças me apresentaram dados para contestar, de alguma forma, e eu não vou fazer isso aqui, aí vocês leiam lá no artigo, ou então a gente conversa depois, para contestar essa dualidade entre visibilidade e visualidade, ou seja, uma luz que existe só para tornar a cena visível, né? E uma outra luz que seria para possibilitá-la carregada de significado, de leitura e de linguagem, a ideia de atmosfera, enfim, essas dicotomias de luz ativa e luz passiva. Bom, enfim. O outro dado é o seguinte: o Pirandello escreve essas peças, como eu falei, em 21 e 24, as 2 primeiras. E em 1924, né? Bom, em 1924, o Pirandello recebe um financiamento do governo italiano para constituir uma companhia estável, com salário para os atores, para os técnicos, para as coisas, e uma verba para construir um teatro, na verdade, reformar, né, um teatro e equipar esse teatro com o que ele quisesse em termos de tecnologia cênica. Tá? E ele contrata, então, um iluminador, né, que o nome e a designação naquele momento, em 24, estamos falando de 1924, era eletricista, um eletricista de cena, mas que era uma figura super importante na Itália naquele momento, e que vinha fazendo vários trabalhos de cênicos importantes, e um arquiteto e cenógrafo também importante, para que eles repensem a construção e o equipamento que equiparia esse teatro. E o que há de documentação, tanto de documentação do próprio teatro, que tem, essa documentação está muito bem preservada na Itália, do que de fato foi comprado, do que foi trazido, principalmente da Alemanha, grande parte dos equipamentos veio da Alemanha, e o projeto do teatro, e o que foi comentado, e o próprio depoimento do que o Pirandello pensava e queria com aquilo, é que era o teatro mais bem equipado, com o que havia de mais moderno e novo na Itália naquele momento, né? E a partir daí ele vai dirigir as peças dele. E essas 2 peças, particularmente, os 6 personagens, de cada um a seu modo, uma escrita em 21, a outra em 24, ao dirigir essas peças, eu não enxergo nada. Tá bom. Ao dirigir essas peças, ele modifica o texto delas. Tá? Então, é a partir exatamente dos potenciais que esse equipamento novo e que a possibilidade de desenvolvimento, principalmente da iluminação, ao dirigir essas peças, mostrou a ele potenciais narrativos e dramatúrgicos novos que fizeram com que ele repensasse. A partir daí, essas peças em particular, no meu entendimento, se tornaram fontes fundamentais para entender como então ele estava pensando em termos de novidade, em termos de potenciais, novos potenciais, o uso da iluminação na cena para a linguagem cênica e a narrativa cênica. Tá? Então, por isso que esses documentos são particulares. Eu encontrei eles, descobri eles no próprio caminho da pesquisa como particulares para fazer isso que eu pretendi fazer. Tá? Bom, para a gente não perder tempo, porque falei que eu ia falar mais do que eu devia. Bom, aqui são algumas notícias de jornal e algumas entrevistas que eu coletei sobre o preparativo desse novo teatro, o projeto desse novo teatro, né? Mas
fundamentalmente, vou contar rapidamente, então, a cada uma das peças, só para a gente ter, pelo menos, o exemplo disso que eu estou falando. Fundamentalmente, as diferenças que aconteceram em cada uma delas foram as seguintes. Na primeira versão de 6 personagens, A Procura do Autor, vocês conhecem a peça? Todo mundo aqui conhece a peça? Na primeira versão de 6 personagens, A Procura do Autor, o Pirandello não usava a plateia. Tá? Os personagens, eles entravam direto pelo palco, e o que acontece na peça, que a gente tem acesso, se vocês pegarem a peça para ler, que está traduzido, tem mais de uma tradução, o diretor, por exemplo, da peça, desce a plateia mais de uma vez. Isso não acontecia na primeira versão. Isso só passou a acontecer a partir da versão em 25, quando ele dirigiu a peça. Tá? Isso é uma das primeiras coisas. E uma das coisas que possibilitou isso, que está em depoimentos dele, é exatamente a possibilidade de iluminar esses atores entrando pela plateia, caminhando pela plateia, e depois apagar isso, essa luz. Então, esta possibilidade ele começa a ter naquele momento. Tá? Nós estamos falando em 25. Se vocês pensarem que tem um texto do Gordon Craig, de 22, em que ele diz que um dos grandes potenciais que a iluminação, que a nova iluminação, que a iluminação elétrica traz a ele, é a possibilidade de iluminar, acender e apagar partes isoladas do palco, de forma que ele possa iluminar um cenário com uma fonte de luz diferente, em que ele ilumina um cenário ao lado dele e uma outra fonte que ilumina um ator, e de forma que ele possa iluminar isso isolado e apagar e acender cada uma dessas partes da forma como ele queira, e que isso não era possível há 6, 7 anos atrás, estamos em 22, então é isso, é algo recente, essa possibilidade é algo recente. E a publicação do Pirandello, a primeira no Brasil, que ano? É 27. 27, já é então a Sim, versão nova. sim, já é a versão nova. É a versão que ele dirigiu, que vem em 27. Né? Outra diferença que várias críticas da época indicam é que... só um dado. O Pirandello, quando ele escreve os 6 personagens em 21, os 6 personagens vai ser um sucesso tremendo na Europa toda, e várias pessoas vão montar. E várias pessoas montam e convidam o Pirandello para ir assistir. Dentre essas, houveram 2 montagens particulares, que foi a do Pitoef na França, em 23, que ele assistiu, e a do Max Reinhardt na Alemanha em 22. As 2, o Pirandello foi à Alemanha e foi para assistir as montagens. Né? Grande parte das mudanças que ele faz foi também da observação de como, a partir da proposta inicial do texto dele, foi feita essa encenação. Né? Essa aqui é uma foto da montagem do Pitoef, os personagens entrando pelo elevador de carga do fundo do teatro. Tá? O Pirandello detesta isso, não gostou da ideia e queria que eles entrassem pela plateia, e consegue fazer isso só em 25. Tá? Uma outra, que aí por conta da montagem que ele viu do Max Reinhardt, isso são todas anotações dele, essa é uma foto da montagem do Max Reinhardt. Uma outra mudança que ele propõe é que os personagens fossem iluminados de uma forma diferente da forma como os atores da companhia, né, são iluminados. E ele não diz como, né? Se a gente lê essa é a rubrica da entrada dos personagens, né? Então, tal. Quem quiser, a partir do meio aqui, quem quiser tentar uma transposição cênica desta peça, precisa empenhar-se com todos os meios para conseguir o máximo efeito, a fim de que essas 6 personagens não se confundam com atores da companhia. A disposição de uns e outros, indicada nas rubricas, quando os primeiros subirem ao palco, ajudará sem dúvida, assim como uma coloração diferente da luz mediante refletores apropriados. Ele não diz como, que cor, como é que vai ser feito, mas existem críticas
que a montagem, essa é uma. A Companhia do Teatro da Arte apresenta os 6 personagens em um quadro fantástico com um misto de elementos realistas na decoração e de elementos irreais. O quadro cênico todo negro e o jogo das luzes, vermelha para os personagens e branco para os outros, um jogo de luzes que no Teatro de Torino possibilita um belíssimo efeito. Então, quer dizer, esse é um outro efeito que ele consegue a partir dessas novas tecnologias. Você imagina que esses personagens estão se deslocando pelo espaço, eles interagem dentro do palco, né? Esses grupos de atores que compõem os personagens e os atores da companhia, eles interagem dentro do palco, e o Pirandello propõe e consegue que eles estejam sempre iluminados com cores diferentes. Isso é algo também, para a época, novo e muito radical, né? E a terceira mudança que ele faz é o final, né? Que ele vê e critica. Ele escreveu assim, o Max Reinhardt encenou assim, mas quando ele viu, ele não gostou, porque os personagens no final, eles iam se afastando para o fundo do palco, e a luz ia diminuindo de forma que eles, conforme iam chegando ao fundo do palco, eles iam sumindo e desapareciam no escuro, né? E aí ele não gostou, e a cena final da peça virou essa aqui. Ele montou um teatro de sombras, onde essas personagens aparecem como sombras no final da peça, iluminados por um refletor verde. Isso está na peça, aí isso está indicado na rubrica da peça, um refletor verde que deveria, segundo o Pirandello, acender como por engano, como se o operador tivesse errado e acendeu aquilo por engano, tá? Essas foram algumas das mudanças da peça. Eu vou pular cada um a seu modo, por mais que eu ache ele o mais interessante, né? Mas vou para Essa Noite Se Improvisa, porque Essa Noite Se Improvisa, ele fecha um pouco essa reflexão a partir do momento em que Essa Noite Se Improvisa é uma peça em que, rapidamente, não sei se todos conhecem, todo mundo conhece a peça? Senão eu não conto. Tá, então eu vou falar muito rapidamente. Essa Noite Se Improvisa é uma peça em que o teatro está lá, cheio, esperando começar o espetáculo não começa, o público começa a ficar inquieto, e aí o diretor entra no proscênio, cortina fechada, entra no proscênio e diz: gente, calma, já vai começar a peça, eu queria só fazer aqui uma advertência de que nós vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje. A gente não tem uma peça pronta, preparada aqui atrás. Eu distribuí alguns personagens com algumas características e algumas situações, e a partir daqui eu vou abrir a cortina e os meus atores vão improvisar a peça toda a partir disso. Nisso entra um ator e fala: não, isso não vai dar certo, enfim, começa, e aí uma pessoa da plateia vai e começa. A peça, depois dessa briga toda, o diretor fala: não, vamos lá, vamos começar, vai dar certo, vamos começar. E aí começa com essa rubrica. No palco, entre mentes, ver-se-á na rua da cidade, com um muro branco, rústico, de uma casa, que corre da esquerda para a direita por mais de 3/4 do palco, onde fará ângulo em profundidade. Na esquina, uma luminária com seu braço. Depois da esquina, no outro muro da casa, no ângulo obtuso, ver-se-á a porta de um cabaré, iluminada por pequenas lâmpadas coloridas. E quase em frente, um pouco mais ao fundo e de lado, o portal de uma antiga igreja, sob 3 degraus. Um pouco antes que a cortina se levante e que a procissão entre na sala, a procissão também vai entrar pela sala, ouvir-se-á no palco o som dos sinos da igreja e apenas perceptível o estrondo de um órgão tocado no interior desta. Ao levantar-se a cortina e a entrada da procissão, serão vistos, ajoelhando-se no palco, ao longo do muro e à direita, homens e mulheres, não mais de 8 ou 9, que estão passando na rua. As mulheres fazendo o sinal da cruz, os homens tirando o chapéu. Quando a procissão, tendo subido ao palco, entrar na igreja, esses homens e mulheres juntar-se-ão ao cortejo e entrarão também. À entrada do último, cessará o som dos sinos. Perdurará ainda no silêncio mais distinto o do órgão, para depois ir baixando lentamente com o gradual escurecimento do palco. De repente, apenas extinto esse som sacro, irromperá com um violento contraste o som de jazz no cabaré, e ao mesmo tempo o muro branco que percorre mais de 3/4 do palco se fará transparente e ver-se-á no interior do cabaré um fulgor de várias luzes coloridas.
e a gente vai enxergar dentro do muro o cabaré, e aí vai ter a cena do cabaré. Esse mesmo muro, na cena seguinte, vai virar uma tela de cinema, onde vai ser projetado um filme em praça pública, em que o público é a própria praça. Existem várias cenas ao longo dessa peça que acontecem na plateia. E ao longo de todo o desenvolvimento da peça, todo o desenrolar da peça, o diretor assume um papel de maestro técnico, e ele fica meio em cena, junto com os técnicos, o técnico de luz, o maquinista, o contra-regra, ele fica com eles lá, realizando aos olhos do público, e também em termos de improviso, os efeitos, como esse, como uma série de outros efeitos. A coisa chega a tal ponto que no intervalo, em que a peça para, primeiro ato, acabou o primeiro ato, vai ter 20 minutos de intervalo, o público sai para o foyer, para o café do teatro, há cena lá no café do teatro, mas para quem fica sentado, não quer sair, fica ali na sala, o diretor, junto com esses técnicos, realiza um efeito com luz, ele constrói uma pista de aeroporto com luz, com uma coisa maluca que ele faz ali, aos olhos do público, e ao mesmo tempo que ele faz aquilo no meio do intervalo, como se fosse para o segundo ato, ele fala, bom, legal, foi legal para brincar, para testar, mas desmonta, isso não tem nada a ver com a peça, desmonta e vamos tocar em frente. O que acontece na sequência é que os atores se revoltam, porque eles falam que essa quantidade de efeitos que o diretor está fazendo atrapalha o trabalho verdadeiro da arte, que é a arte deles enquanto atores. Eles ficam amarrados, eles têm que fazer as marcações precisas, porque a luz é naquele coisa e vai fazer aquele efeito, e aí eles expulsam o diretor e todos os técnicos do palco e dizem, não precisamos de cenário, não precisamos de luz, não precisamos de nada. Apenas com a poesia, com a força da poesia e a verdade da nossa interpretação, nós vamos fazer a peça. E aí eu vou ler a cena. Cada uma das personagens, dizendo a sua fala, retirar-se-á para o escuro à direita. A primeira atriz, que ficou só entre as 3 paredes nuas de seu cárcere, as quais, durante a maquiagem e a troca de roupa, terão sido erguidas no escuro do palco, virá bater com a cabeça primeiro na parede da direita. Ou seja, conforme ela começou a cena, aparece uma parede do cenário. Do nada. Depois, na do fundo e em seguida na da esquerda. Ao toque da fronte, a parede se fará visível por um instante devido a um cortante golpe de luz vindo do alto, como uma fria cintilação de relâmpago, e tornará a desaparecer no escuro. Na parede do fundo faz-se transparente uma pequena janela, como que velada e distante, da qual transparece um brando clarão de luar. Nenê, que é uma das personagens, do escuro, em voz baixa, contente, com tom de maravilhamento infantil, enquanto de longe ouvir-se-á um som débil, como de uma serenata remota, vai dizer, a janela, olha, é mesmo uma janela. O primeiro cômico, em voz baixa, também, ele no escuro. Mas já estava lá, quem a iluminou? E a outra fala, silêncio. O Pirandello vai construindo uma cena em que, conforme os atores vão executando ela, os efeitos de luz e os efeitos de cenário vão aparecendo, quase como mágica, respondendo às próprias necessidades da cena que está acontecendo. E consegue-se assim uma cena que é a cena final da peça, de uma beleza sublime e tremenda. E aí, eles então afirmam a teoria de que basta a poesia e basta a verdade do ator para que, talvez na imaginação do espectador, aquilo se realize. Só que, acabada a cena da porta de entrada da sala, aparece entusiasmado, correndo pelo corredor, o Dr. Rinfkus, que é o diretor, que vai direto para o palco. O Dr. Rinfkus, magnífico, magnífico quadro, fizeram como eu disse. Isso na novela não existe. Na novela, quer dizer, no texto do Pirandello, né? A atriz característica, ele de novo, o primeiro cômico. Mas estava sempre aqui com os iluminadores, comandando às escondidas todos os efeitos de luz. É por isso que ficaram tão bonitos. Na verdade, não é verdade. Eles estavam o tempo inteiro lá atrás fazendo, só que não mais à vista do público, mas escondidos. Então o Pirandello termina, de alguma forma, essa trilogia dele com essa mensagem de que
essa relação entre a cena e a técnica e o potencial técnico, ela acontece no equilíbrio em que exatamente, quase na não percepção da realização e da execução dessa técnica, você tem o resultado final, conjunto e harmônico dessa coisa, que é uma ideia da modernidade, que é esse conjunto, essa unidade em termos de linguagem, né? Uma série de coisas, essas passagens me levantaram, agora para encerrar aqui rapidamente, teria muita coisa para falar, que foram exatamente começar a perceber e entender a partir dessas passagens, então, quais eram os potenciais novos que essa tecnologia trouxe, que possibilitou que eles fizessem esses efeitos. Dentre eles, o primeiro, que eu gosto de falar no final, mas vou falar já que eu estou sem tempo no início, é a capacidade de apagar e acender a luz, que não era possível antes da luz elétrica, né? No mesmo instante, à distância, em grupos ou isoladamente, né? Com a luz a gás, se eu apago a luz a gás, eu tenho que ir lá, riscar lá um fósforo, uma coisa lá, para ela acender de novo, né? É com a luz elétrica que eu consigo fazer esse efeito de que eu apago, e se eu quiser, na sequência, eu acendo. Acendo isso em grupos, ou seja, esse conjunto todo de refletores, ou um que seja, né? Esse é um. Um segundo, esse potencial que eu falei no Craig, da setorização desse apagar e acender e da iluminação dos elementos dessa cena e das áreas dessa cena, que eu posso iluminar onde eu quiser, apagando e acendendo. Então, eu posso, inclusive, iluminar, ter a cena toda acontecendo aqui, num determinado momento, acender um foco na plateia e iluminar um ator na plateia, que eu apago na sequência e ele desaparece, né? Então, esse é um segundo grande potencial. Então, está ligado ao controle, ao tipo de controle e a esse controle radical do apagar e o acender. As possibilidades de uso de cor, a partir também de uma série de tecnologias, enfim, aí eu também vou atrás de pensar um pouco essas tecnologias, e faço um pouco, consigo fazer um pouco esse certo quadro dos potenciais técnicos, entendendo que o que acabou meu tempo, pelo menos pela minha... Gente, não pode parar já. Já entendi. Porque, de alguma maneira, uma das questões também que começou a me chamar a atenção, que já me chamava e começou a me chamar a atenção, é que quando você tem essa passagem... Bom, primeiro que muitos desses desejos e dessas potencialidades cênicas que vários artistas desse período vão perceber na luz, e a partir desses potenciais vão pensar novas maneiras de pensar a cena, e vão ser hoje considerados os grandes revolucionários da cena, pegando aí do Appia, o Craig, o Pirandello, o Piscator, o Brecht, o Artaud, né? Todos de alguma maneira beberam desses potenciais para pensar esta nova cena, e precisavam então desses potenciais para essa nova cena, entender quais eram esses potenciais, porque uma das questões também que eu percebi e descobri, acho muito curioso, é que quando houve a passagem da luz a gás, do uso da luz a gás para a luz elétrica, houve uma resistência muito forte dos artistas. Os artistas tinham uma resistência claramente compreensível, né? Porque é uma outra natureza de luz, é uma outra natureza de experiência visual que você tem, que você proporciona a partir daquela nova tecnologia. Então, eles ainda precisam e querem, e o público está acostumado e tem a relação, voltando lá no início da minha fala, a ideia das convenções e de como elas se sedimentam e depois elas se modificam e se transformam, né? Existe uma convenção do olhar aí estabelecida. Quando você vem com a luz elétrica, você tem esse problema e essa convenção é quebrada, e há resistência a essa convenção. E isso foi imposto, basicamente, pelos donos dos teatros, que eram quem tinham os maiores prejuízos com os riscos dos incêndios, do uso do gás, e que viram na iluminação elétrica um potencial de segurança para o próprio investimento, para a própria coisa. Então, aqueles que esses nomes todos que eu citei, que proporcionaram essa revolução, são artistas que, mais do que simplesmente pensar
no qual é a convenção que está neste momento sedimentada, pensaram, a partir de uma novidade que se apresenta, quais são as novas convenções possíveis de serem pensadas, a partir da antiga, a partir de reflexões e num processo de transformação, e pensam em potenciais, em novas linguagens, novas formas de pensar a cena, novas formas de vivenciar a cena. E aí me parece, para eu fechar de vez agora, que nós vivemos hoje, não talvez da mesma natureza, mas nós vivemos uma questão muito parecida com o LED, né? A professora Veronique, que vai falar também para vocês na quinta-feira, trouxe um dado que eu não conhecia, de que a França proibiu, parece que de um ano para cá, o uso de lâmpada de filamento. Não pode usar. E os teatros tiveram que mudar da noite para o dia, então, o equipamento que eles usavam, né? E você tem uma questão, como é lá atrás, você tem uma questão de uma diferença de experiência visual. Aí a minha pergunta é, mas nós temos também com essa nova tecnologia, que eu não sei responder, eu estou jogando aí, nós temos, pensando nisso que eu falei aqui, nessas novas potencialidades, nós temos novas potencialidades com essa nova tecnologia que possam nos propiciar uma nova maneira de pensar o próprio fazer da cena? Porque me parece que essa é a questão que a história me ensinou e está me ensinando, que mais do que a experiência visual em si, e que é normal, você tem hoje em dia iluminadores, e eu converso com iluminadores que reclamam do LED, porque ele diz, mas o pimbim, né, o pimbim de filamento, ele tem aquela luz que é aquela luz meio suja, que tem um sombreado, e aí o LED não me dá essa experiência visual. Não dá, mas será que essa é a questão? Não estou também dizendo que não seja, mas talvez tenha alguma questão para além dessa, e que talvez a gente tenha que se responder. Aí eu não, eu fico olhando lá para trás e tento ajudar aqui, né? Mas o que eu jogo aí para vocês para fechar essa minha fala, tá bom? Teria muito mais coisa para falar, mas é o que deu. Obrigado, gente. Oi? Alô? Então, obrigado, Berilo. E eu gostaria aqui de, pessoalmente, em nome meu e da Priscila, agradecer a você a tua palestra e agradecer a todos, porque quando no começo do ano, quando a gente tentando projetar o evento, aconteceram algumas coisas, alguns atravessamentos, algumas dificuldades, e a gente estava quase que tirando o projeto da realização mesmo, com várias dificuldades. E aí, em alguns contatos que a gente já estava desde o ano passado com o Berilo, ele nos disse assim, Ivo, eu e os meus alunos vamos em setembro a Florianópolis. Então, no mínimo, vocês e nós vamos realizar esse encontro. E a partir dessa iniciativa, dessa força que o Berilo injeta na gente de motivar e reativar o evento, que a gente, então, troca para a caracterização de laboratórios experimentais, e a gente começa a buscar toda essa força, essa energia de realmente conseguir trazer o evento novamente. Então, muito obrigado por aquele momento, aquela força, aquela energia que você deu, que a gente conseguiu realizar o evento nessa proporção e trazer esses vários laboratórios que, em seguida, nós vamos ter os laboratórios onde algumas pessoas vão ter um tempo de 30 minutos para apresentar os seus resultados dos laboratórios universitários e os laboratórios práticos que existem no país. Então, essa é a nossa proposta. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Só para deixar uma aguinha na boca, alguns dos documentos que eu consegui, que eu coletei. Esses são alguns croquis de cenário das encenações dele, e aqui do lado é exatamente as proposições de distribuição das fontes de luz dentro do cenário, né? Aqui também.
não dá para ler lá, mas de perto dá para ler, porque está tudo em italiano. Você tem, tá vendo que você tem os números ali, G, F, C, e ali tem a legenda do que é cada refletor, para onde ele indica, para onde ele faz, e alguns dos resultados dos cenários que ele fazia com o uso da luz. Enfim, só para ficar aí de gostinho, deixar uma aguinha na boca. Importante a lista de presença, pessoal, a gente pede que vocês assinem a lista de presença aqui, ali. Vou me dar um recado. Oi, gente, eu queria pedir para os participantes da próxima roda de conversa, se tiver algum material de slide, vídeo, por favor me procurem, porque a gente vai colocar tudo na ordem a partir de que a gente for chamando os laboratórios, tá bom? Obrigado. Então, daqui a pouquinho a gente volta com outra atividade.